E o treinador Dorival Júnior fez a sua estreia no Maracanã, diante da torcida do Flamengo, que compareceu e apoiou o time em massa. Afinal de contas, o Dorival mudou tudo? O Dorival pegou terra arrasada? O que será que o Dorival manteve e o que ele mudou do trabalho do seu antecessor, Paulo Souza? Vamos responder essas perguntas no vídeo a seguir. Eu vou rodar a vinheta e, enquanto isso, você já se inscreve no canal aí, pelo amor de Deus, que a gente precisa crescer, e deixa o like pelo mesmo motivo. Voltando agora em definitivo, aí, como diria Galvão Bueno, para o vídeo. E vocês já pensaram em assistir as partidas do Flamengo escutando os meus comentários táticos enquanto a partida acontece? Pois é, esse é um benefício que os membros do canal têm direito. Os amigos do 9, que é o nome dado aos membros do canal, pagam R$ 5 por mês e eles têm como uma das suas prerrogativas, uma das vantagens adquiridas, essa vantagem de poder assistir os jogos escutando os meus comentários no canal de Telegram. Tem um chat comigo, a gente bate o papo quase que diariamente. Então, se você puder e quiser contribuir com o meu trabalho e tiver a vontade de participar desse fórum restrito para você ouvir durante os jogos e formando a sua opinião e enxergando um pouco melhor o jogo, eu te convido, vai ser uma honra para mim ter um contato mais próximo com você. Clica aí na descrição do vídeo que você vai conseguir acessar e se tornar membro do canal Amigo do 9. Então vamos para o vídeo, pessoal. O que o Dorival manteve, o que ele mudou daquilo que o Paulo Souza havia implantado no Flamengo. Então, semelhanças e diferenças entre o Flamengo de Dorival e o de Paulo Souza. Bom, vamos começar pelas semelhanças. O Paulo Souza, todos sabem, né? Ele bebe da fonte ali de Guardiola e do estilo de jogo de posição, né? O jogo de posição não foi criado pelo Guardiola e não é necessariamente uma marca do trabalho dele, mas ele bebe muito dessa fonte, até por outras características que ele tem. E dentro do jogo de posição, a posição ser ocupada é mais importante do que quem ocupa essa posição. Então a gente viu durante o jogo contra o Cuiabá uma formação um 4-1-4-1 ou um 4-3-3, aonde o Arrascaeta era visto eventualmente dentro da área, enquanto o Andreas assumia a dele, o Gabriel abria para fazer a do Everton, o Everton centralizava. O Arrascaeta era visto na posição do Bruno Henrique, quando o Bruno Henrique centralizava e o Gabriel abria. O Ayrton Lucas era visto nessa função do Arrascaeta, enquanto o Bruno Henrique dava profundidade e o Arrascaeta centralizava, ou até o próprio Arrascaeta dava a profundidade e o Ayrton Lucas era visto por dentro. O próprio Everton Ribeiro e o Andreas fizeram a mesma troca envolvendo o Gabriel. Então, foi comum durante o jogo enxergar trocas de posição dentro do sistema. Inclusive, há o lançamento do Gabriel para uma cabeçada do Arrascaeta na trave, que é uma jogada bastante marcante do Flamengo há algum tempo. Né? Desde o Jorge Jesus, essa jogada acontece muito. Que acontece com a entrada do Arrascaeta na área, o fechamento do Bruno Henrique, com o Gabriel abrindo na função do Everton Ribeiro e o Everton Ribeiro centralizando. Isso é um movimento de um dos fundamentos do jogo de posição, que é a troca de função, a troca de função dentro das posições do sistema. E o Flamengo, a gente viu isso ontem no Flamengo, e não é uma característica marcante de outros trabalhos do Dorival Júnior. Um outro ponto é a leitura dos espaços, também, né, um fundamento, herança aí do jogo de posição. Então, por vários momentos a gente via o Bruno Henrique abrindo, o Gabriel abrindo, o Arrascaeta entrando. Né? O Bruno Henrique ou o Vitinho abrindo por dentro, né, fechando por dentro, e o Ayrton Lucas lendo o espaço e atacando o espaço. Então, esses ataques aos espaços, essas leituras de espaço, o próprio João Gomes às vezes avançando por dentro. Então, essas leituras de espaços são características do trabalho do Paulo Souza
E claro, né, que um trabalho de quase 5 meses, por pior que tenha sido o resultado dele, parcial, né, porque ele foi interrompido antes de sua finalização, ele deixa algum legado e o Dorival Júnior não parece querer abrir mão desse legado. Falando nisso, pessoal, vocês já assistiram o vídeo que eu fiz sobre o Everton Cebolinha, que é o novo reforço do Flamengo? Clica aqui no banner para você ver o scout completo do Cebolinha, você vai se surpreender. Muitos dizem que ele fracassou na Europa, mas você vai se surpreender com os dados. Assista. As diferenças, né? Primeiro, a formação base, né? O Flamengo joga agora num 4-3-3, né? Então aqueles dois volantes alinhados na frente da defesa, que era a característica talvez mais marcante do trabalho do Paulo Souza, eles não existem mais. Então, com o Paulo Souza não existia a função de primeiro ou segundo volante, né? Existiam dois volantes alinhados, que no tatiquês a gente chama de duplo pivô. Então isso não existe mais. O João Gomes, ele é um volante destacado. O Arão entrou no segundo tempo, fez essa função, e o João Gomes foi adiantado. Ele é um volante destacado atrás ali da linha de meio-campistas, né? Então o Arrascaeta e o Andrés executam a mesmíssima função dentro do sistema. Os dois têm que marcar e jogar na mesma proporção. E aí as trocas de posição e a leitura de espaço que cada um vai fazer vai determinar a diferença entre performance. Mas eles fazem basicamente as mesmas funções em um 4-3-3 ofensivo, 4-4-1, 4-1-4-1 defendendo. Então, uma outra diferença é a defesa do Flamengo em um 4-1-4-1, com o João Gomes entre as duas linhas de 4, o que compromete um homem a mais na marcação. Né? O Flamengo costumava deixar Arrascaeta e Gabriel sobrando e duas linhas de 4 no momento defensivo. E existia um problema crônico, né? Ainda existe esse problema crônico que é maquiado, entre aspas, por esse 4-1-4-1, que é quando o Bruno Henrique ataca a área e cria-se um espaçamento muito grande entre as linhas. Então, o 4-1-4-1 é uma formação que ela facilita para você conseguir remediar um problema crônico do seu time. O Flamengo, como é um time muito ofensivo, especialmente nesse lado esquerdo do seu meio de campo, ou ataque, ele acaba gerando uma descompensação e um espaçamento nesse setor. Você ter um volante entre as duas linhas, você consegue deixar as duas um pouco mais espaçadas para ter esse cara, porque ele vai varrendo esse espaço, encaixando em quem aparece livre e protegendo a frente da área. Então, essa formação ela ajuda a adaptar e a assimilar rapidamente e melhorar a organização defensiva. O Flamengo não concedeu nenhuma chance clara ao Cuiabá na partida desse sábado, dessa quarta. Uma outra diferença muito, muito marcante, a orientação do jogo. A gente tinha o Paulo Souza, que praticamente exigia, tanto que a função que ele pedia desde dezembro e não recebeu era um volante, box to box. Vocês se lembram que falava-se muito nisso? Pois é, esse box to box era justamente necessário porque o Paulo Souza saía jogando por dentro. O time do Paulo Souza saía geralmente com esses dois volantes, que não era só um, e esses volantes tinham, e esses meias eram mais avançados, os laterais também avançados, e esses volantes tinham a necessidade de entregar passes verticais e passes certos verticais, com uma acurácia de passe melhor. No jogo de ontem, o Flamengo teve uma das melhores acurácias de passe em jogos da Série A, 90% de passes certos. Por quê? O time lateraliza mais o jogo. O passe vertical ele vem geralmente do lateral. O time vai avançando lateralmente no movimento que a gente chama U, né? Você pode ver esse U aqui muito marcante. Em todas as zonas, inclusive no meio de campo, inclusive na frente da área, esse U acontece, que é uma troca de passes paciente, uma troca de passes que arrisca pouco esses passes. O objetivo é ser mais seguro, ser mais controlador. Então o Flamengo do Dorival tende a ser um time que controla melhor os jogos do que o time do Paulo Souza, que acabava tentando entregar muitos passes verticais e sucumbia quando esses volantes erravam os passes. Tanto que eu fazia, quem me acompanha desde o início do ano,
eu fazia a estatística de passes errados pelos volantes durante as partidas, né? E essa solução encontrada pelo Dorival tende a simplificar e até necessitar menos desses volantes, né? E aumentar o desempenho do Andreas, por exemplo. O Arrascaeta, por outro lado, agora com muitas obrigações defensivas e mais recuado em campo, tende a não entregar o mesmo desempenho que ele teve no início do ano. Um cara extremamente goleador. Ele era um atacante, basicamente, no sistema do Paulo Souza. Outra diferença, mais homens ou até todos os homens marcam. No jogo dessa quarta, na segunda etapa, quando o Antônio Oliveira faz uma mudança tática, tirando o André Felipe, o André Balada, apelido dele, e coloca o Jonathan Cafu, ele acaba espelhando o Flamengo e fazendo um 4-1-4-1. A ideia era fixar o João Gomes nesse homem de centro para manipular o João Gomes, o que aconteceu na primeira etapa, e deixar a frente da área vazia. Eu falei sobre isso na live de ontem, quem quiser assistir pode acompanhar com maior profundidade. E aí o que o Dorival fez? Ele alterou a marcação para um 4-2-4 e envolveu todos na marcação, inclusive o Gabriel. Então foi muito comum a gente ver, até em organização já em bloco baixo, o Flamengo num 4-2-4 defendendo. Depois, quando houve um desgaste grande desses jogadores, né, não do Bruno Henrique, que não estava mais em campo, mas do Vitinho, quando houve um desgaste forte desses atletas, a gente chegou até a ver o Flamengo defendendo só com 6. E aí isso deixaria o jogo perigoso se o gol não saísse logo em seguida ou se as substituições não fossem feitas, o que acabou acontecendo, renovando o gás do time. Então, todos vão ter todos parecem ter maior responsabilidade defensiva, e essa é uma outra característica do time do Dorival Júnior. Tá bom, pessoal? Então, basicamente isso. Lógico que o trabalho está no início, ainda é um rascunho do que o time deve ser, mas foi um ótimo prenúncio, um ótimo presságio de um time bastante controlador, que empilhou chances de gol, perdeu muitas delas e também não concedeu nenhuma chance ao adversário. O grande objetivo do futebol é você produzir mais do que seu adversário, marcar mais gols do que ele. O Flamengo ontem poderia ter saído com uma goleada histórica e acabou não saindo graças à ineficiência dos seus atacantes, o que não é nada novo e parece não depender de treinador nenhum. Então eu queria convidar você de novo a ser membro do canal. Clica aí no link na descrição do vídeo, membros do canal assistem os vídeos, escutando os meus comentários e se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Depois você vai falar aí, você não tem audiência e o Sormani tem muita. Claro, você não se inscreve, não dá like, não encaminha, né? Compartilha o vídeo aí pra gente crescer, tá bom? Brincadeira e um beijo, tchau!